Olá pessoal, bem-vindo ao canal novamente. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Mônica. Nós vamos falar aí de fraturas que ocorrem no pé e tornozelo e trazer muita informação bacana para você que segue o canal e acompanha aí com a gente. E não só segue também, viu, doutor Gustavo? Você tem um amigo que é atleta, você tem uma amiga que joga beach tênis, futevôlei. As informações aqui são muito precisas e muito valiosas, porque vêm de uma personalidade reconhecida aqui no Brasília, no Brasil inteiro, em pé e tornozelo. Você estava falando sobre o canal, hoje a gente vai conversar sobre fraturas de pé e tornozelo. Exatamente, Mônica, vamos Elas falar são disso comuns? aí. As fraturas do pé e tornozelo são extremamente comuns e muito presentes aí no consultório do especialista, do ortopedista especialista de pé e tornozelo. Normalmente, quem é a vítima dessa fratura? Então, a fratura, a principal vítima é aquele paciente que pratica atividade física, tá? Principalmente futebol, vôlei, basquete, atividade que tem salto. São atividades, na verdade, que tem salto, pulo, que tem mudança de direção, tá? Por quê? A principal causa das fraturas do tornozelo, elas são causadas por uma entorse, uma virada no tornozelo. Então, quando o paciente tem aquela entorse, que é aquela viradinha do tornozelo, né? Ela pode, além de machucar os ligamentos, ela pode chegar a fraturar alguns ossos. E quais ossos, por exemplo? Então, depois de uma entorse de tornozelo, é muito comum você ter uma fratura dessa região aqui, que a gente chama de base do quinto metatarso, tá? Pode ocorrer uma fratura da fíbula, que a gente chama de malelo lateral. Mas também podem ocorrer fraturas menos comuns aí, que é numa região aqui do calcâneo, que tem uma região do talos que pode ser acometida também, né? A gente tem algumas estruturas aqui no médio pé, no antepé, que também podem ser comprometidos. Aí vai depender do tipo de trauma que esse paciente tem. Se for um entorse de tornozelo, se for um entorse mais do pé, se for um pisão, né? Se for um jogador de futebol que sofreu um carrinho com o pé travado. Então, o mecanismo de trauma, que a gente chama dessa forma, né, ele é variável. E de acordo com esse mecanismo vai gerar a fratura X, Y ou Z. Essa fratura que o senhor citou aqui, eu tenho uma amiga que caiu da escada e quebrou exatamente isso aqui. Exato. Mas, por exemplo, Brasília é uma cidade que se pratica muito esporte ao ar livre. Sim. E eu vejo muita gente correndo no gramado. E a grama a gente não consegue ver uma depressão, né, muito facilmente. Essa é uma candidata a torcer o pé nessa depressãozinha do gramado, né? Eu sou mineiro, né? Vim de Belo Horizonte e lá tinha muita coisa assim, porque é muito morro, as calçadas são mais irregulares, muito buraco. Então, às vezes a gente atendia paciente como entorse comum ali na rua, que tinha uma fratura gigante na tíbia, na fíbula, uma fratura grave. E os pacientes, como assim, Gustavo? Eu só virei o pé. Mas quando você vira o pé e roda o seu corpo sobre o seu tornozelo e pé, isso gera uma energia muito grande. E essa energia, às vezes, ela é suficiente para gerar essa fratura. Nossa, a gente vê muita imagem de corredor, né? De pessoa que faz salto. Sim. No próprio vôlei, quando sobe e cai, tem muita que o corpo vira para o outro lado. Nesse momento, isso é algo que sempre me chama a atenção. No momento da queda, surge socorrista de todo lado, né? Eu conheço, põe gelo, põe água morna, puxa daqui. O puxar ou o mexer é pior, não é? Com certeza, é pior. Porque o puxar, a gente tem que puxar, a gente fala reduzir na ortopedia, né? Reduzir uma luxação. Fratura é diferente de luxação, gente. Luxação é quando uma articulação ela sai do seu local, né? Então ela está fora da sua anatomia, né? Isso aqui, por exemplo, seria uma luxação. A fratura é só uma fratura, tá? Só dois ossos que se fragmentaram. A luxação seria mais fácil, vamos dizer. A luxação é mais grave. Sério? Sim, é mais grave. As pessoas confundem uma contusão com uma luxação. Eu falo assim, é só uma luxação. É um termo errado, né? Isso é só uma contusão, seria certo. Contusão, então, quando você tem um trauma que não quebrou, só machucou, aquele invólucro, a pele, as partes moles, né? Fratura é quando esses fragmentos geram fragmentos e quebram.
E luxação é quando uma articulação ela sai do seu local normal, vamos dizer assim. O canal é também muito aprendizado, viu? E é nessa hora da queda, ou do que for, para tudo e vamos procurar um especialista? Com certeza. Teve uma queda, um entorse de tornozelo aí, que é a principal lesão esportiva hoje, o principal trauma nos esportes é entorse de tornozelo. Você não consegue, a gente tem algumas dicas que nos sugerem que você tem uma fratura. E uma delas é você não conseguir apoiar no membro que teve entorse. Se você teve entorse, não consegue pisar por dor, mais um motivo para você, um alerta, na qual você deve realmente procurar um pronto-socorro, fazer uma radiografia e descartar se você teve alguma fratura aí do pé e tornozelo. Que é bem diferente de ligamento. É bem diferente, né? A causa, às vezes, é a mesma, né? Então, um paciente que teve a entorse do tornozelo, ele pode ter lesão ligamentar, pode ter a fratura. Ou então ele pode só ter uma lesão ligamentar. Entendi. Agora, a maneira de prevenir, exemplo, eu vou correr, treinar na rua e tal. Há alguma coisa que eu possa fortalecer meu pé e tornozelo, tipo esses elásticos fisioterapêuticos, que para ele deixar ele mais firme, ou isso tudo é inútil se houver uma queda nele? Então, isso varia muito com o esporte, tá? Por exemplo, no vôlei, você já viu os pacientes do vôlei muitos usam um estabilizador do tornozelo, que é uma órtese que vai dos dois lados. Então, isso ajuda, sim, com certeza. Mas você não consegue jogar futebol com aquilo ali. Não. Porque é de cada esporte, né? No futebol, eles fazem um método que chamam uma bandagem elástica por baixo da chuteira. Então isso varia aí de esporte para esporte. Então a gente está falando do quê? A gente está falando de equipamento esportivo. Então a maneira de prevenir? Sim, usando o equipamento correto. Outra categoria que não foi citada aqui, aí me interessa citar, porque eu já vi lesões bem graves, é o balé. A bailarina, ela torce muito essa ponta. Sim. E esse ossinho que você citou aqui do lado, eu devo ter umas 8 rachaduras nele no raio-x. Que tem a ver também com qualquer entorse, Mônica, pode gerar essas lesões, né? Então, se você tem uma bailarina que tem entorse com frequência, em uma delas ela pode acabar tendo aí uma fratura. E uma lesão comum no balé já é numa região de trás do tornozelo. A minha foi o tendão de Aquiles que rompeu. Aí já é outra história. Tema para os próximos episódios do canal. Doutor Gustavo e a cirurgia de pé e tornozelo. Essa, como eu disse, rachadinho, é uma fissura no osso? Isso existe, esse termo? Existe, né? Quando a gente fala que tem uma fratura, a fratura é realmente uma quebra completa ali daquela região, tá? Então a gente tem um osso que quebrou e aqueles fragmentos eles se desviaram ou não, mas tem uma fratura que foi completa. Existem as fissuras ósseas que não chegam a quebrar completamente, existe, mas isso está dentro de um outro cenário que a gente chama de fratura por estresse. Tá? É uma fratura por sobrecarga mecânica. Aí vai estar muito presente no corredor, corredores de longa distância, etc. Aí é um quadro bem diferente, Mônica. As principais fraturas indoor que o senhor vê ultimamente, normalmente, ocorrem com idosos em quedas? Com certeza. Idoso e queda é um perigo, assim. Tem que estar de olho, com certeza. Em que situações? Tipo de sapato, tipo de assoalho, subir escada? Em tudo, Mônica. O idoso e queda, a gente tem que ter vários cuidados. Calçado, com certeza. Esse idoso ele tem que estar fazendo um pilates, uma fisioterapia, tem que estar ativo, né, com a musculatura em dia, tem que estar exercitando. O banheiro, tem que ter as proteções específicas do banheiro, né? Então a gente vai ter todo um universo aí para evitar que o idoso tenha queda, né? Porque a queda do idoso é super grave, não só pelo pé e tornozelo, mas as fraturas de quadril, as outras fraturas que podem envolver aí com a queda no idoso. Né? E eu estou curiosa com esse cenário aqui. A gente trouxe aqui só para ilustrar, né, um pouquinho.
da fratura, as fraturas mais comuns, então, Mônica, que a gente vê mais no consultório, é a fratura da base do quinto metatarso e a fratura da fíbula, que é a do tornozelo mesmo. Essa fratura da base do quinto metatarso, eu atendo demais pessoas que chegam preocupadas até com indicação cirúrgica. É raro indicar uma cirurgia para a fratura da base do quinto metatarso, a fratura traumática, tá? É raro, porque ela responde super bem com o tratamento conservador, que é usar uma botinha ortopédica, que é pisar com essa botinha durante um tempo e depois fazer uma fisioterapia, tá? E aqui é um exemplo de... E aí aqui nós vamos falar da fratura da fíbula, do tornozelo, aí é outra conversa. Então a base do quinto, que é esse quinto dedo aqui, que é comum de quebrar, ela vai bem, sem cirurgia. Agora a fratura da fíbula é uma fratura mais grave. E é uma fratura que tem que ter uma correção anatômica. O que é isso? A gente não aceita desvio entre esses fragmentos aqui na fíbula. Por quê? Desvios pequenos de uma fratura aqui do tornozelo podem gerar um quadro de artrose a médio e longo prazo no tornozelo. É mais grave. Tá? Então, existem muitos pacientes que têm fraturas, essas fraturas não são bem conduzidas, e esse paciente evolui para um quadro de artrose. E um quadro de artrose é um quadro deletério para o tornozelo. Sim. E aí vai exigir o quê? Outros procedimentos, outras intervenções maiores. Aí a gente vai começar a falar de prótese de tornozelo, que a gente já falou aqui no canal. Sim. Então, a fratura de tornozelo, principalmente em jovem, né, ela tem que ter um tratamento anatômico, um tratamento adequado. Parece um taco de beisebol. Isso é usado. Exato, vamos lá. Então, quando o paciente tem uma fratura do tornozelo que tem indicação cirúrgica, a gente tem que fazer a cirurgia. A cirurgia consiste em colocar esses fragmentos na posição anatômica perfeita daquele tornozelo. E para isso a gente utiliza um instrumental, um material bem ortopédico, vocês podem ver aqui. Isso aqui eu trouxe mais para curiosidade, né? Mas é realmente dos meus seguidores aqui no canal. Então a gente vai reduzir, colocar esses fragmentos no local e a gente vai... Eu separei aqui alguns modelos só para mostrar. E existem vários modelos de placas, né? Placas e parafusos que são utilizados de acordo com a fratura que acontece. Por exemplo, essa aqui é uma placa para a fíbula, né? Então a gente vai colocar o fragmento ósseo no lugar e a gente vai montar na cirurgia esse fragmento ósseo na posição anatômica e vai fazer a fixação com parafuso. Às vezes, quando a fratura é nesse osso maior aqui, que é na tíbia, a gente tem placas maiores que a gente encaixa perfeitamente. Elas são desenhadas, ó, para ter um encaixe anatômico aqui no osso. E vários tamanhos, gente. Exatamente. Tem outras que são usadas para fraturas anteriores da tíbia, para fraturas aqui na região posterior. Então a gente tem um universo aí gigante de tecnologia aí que é usada para correção dessas fraturas do tornozelo. E também são cirurgias feitas com a mínima invasão possível. Então... Sim, a gente tenta sempre ser mais minimamente invasivo até nas fraturas, né? Sim. E aí a gente entra num universo grande, Mônica, de indicações, né? Existem fraturas que se pode fazer por cirurgia minimamente invasiva, vias minimamente invasivas, outras não tem jeito. Que tem que abrir outras mesmo. Tem que abrir mesmo, tem que fazer um acesso cirúrgico adequado. O negócio é a segurança do paciente. Segurança do paciente, e a fratura do tornozelo ela tem que ser posicionada de maneira perfeita.